Dia 95, mais um dia de review de Café com Deus Pai, começando em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de hoje é Jesus, a nossa Páscoa. Hoje uma manhã especial, uma manhã de Páscoa, uma manhã onde está cheio de significados, que é muito bacana a gente se dedicar um bom tempo a tentar entender e relembrar várias coisas. A passagem que fala pra gente hoje está em Êxodo 12 e conta a história do êxodo, né? Aquela parte final onde pega a 10ª praga, que é a morte do filho dos primogênitos, onde lhe é ordenado que sacrifiquem um cordeiro e que o sangue desse cordeiro seja passado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse, ele passasse por cima, pulasse por cima. Daí vem o Pessach, que é o por cima, o pular, e daí que surgiu a Páscoa. Ele narra ali aquele pedacinho, né, falando que foi ordenado que saíssem às pressas, então os pães não conseguiram fermentar, né, então ficava aquele pão ázimo, sem fermento. E conta também ali a passagem ali do como deveria se prosseguir com os cordeiros que foram sacrificados, e que dali para frente todos os anos deveria ser feito uma comemoração em lembrança naquele momento. E aqui eu vou entrar no meu toque pessoal hoje falando sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Muita gente ainda não conhece, pensa que a Páscoa ela nasceu ali na época de Jesus, com Jesus, mas não. Aqui em casa a gente vai adotar um costume ali, já começamos já, que é reviver o que o próprio Jesus passou todos os anos da vida dele fazendo, né, enquanto ele estava aqui de corpo físico presente, que era a ceia do Seder, aonde você faz, né, você tem algumas leituras para fazer, você tem uma alimentação toda especial, que é para relembrar esse tempo que saiu da escravidão, né? Então a Páscoa, na verdade, ela remete a esse momento do Êxodo 12, assim que começou a Páscoa. Então, nesse dia, que nem nós fizemos aqui em casa, você começa com algumas leituras, algumas taças de vinho. Você tem também o pão totalmente sem fermento, né? O pão ázimo, aquele pão parecido com o que a gente costuma encontrar por aí como pão sírio, só que sem o fermento. E você tem algumas ervas amargas para lembrar da amargura da escravidão. Você molha ela em águas salgadas para relembrar o sofrimento e as lágrimas derramadas naquele solo por 430 anos em que o povo foi escravizado. Você tem ali também uma pasta para lembrar a argamassa, para lembrar esse sangue do cordeiro, essa pasta feita de tâmaras, de maçã, de algumas nozes e castanhas, e com o vinho também. Você tem ali também os bolinhos que são feitos do pão ázimo, né? Que é feito um caldo ali com essa farinha feita desse pão ázimo. Você tem o cordeiro, que ele é feito para relembrar o sacrifício, que a ordem é que a gente fizesse isso todos os anos, para a gente sempre relembrar dessa história e contar essa história. E eu tô aqui fazendo a minha parte, contando essa história para vocês. Então, o cordeiro ali, também a gente faz ali a comida, né? Faz a refeição a partir do cordeiro. E sempre lembrando, relendo, contando as histórias e também agradecendo sempre aquela libertação. Esse momento também foi realizado por Jesus no tempo que ele estava de corpo presente com todo mundo, uma tradição bem antiga. E a Páscoa, após Jesus, começou a ter esse significado, porque Jesus foi o cordeiro que a gente cuida por um ano. Para fazer esse sacrifício da Páscoa, tinha que cuidar do cordeiro por um ano, ele não podia ter nenhuma doença, não tinha que ter mácula, ele tinha que ser perfeito. E Deus mandou Jesus, o cordeiro perfeito, para nós.
E esse cordeiro que a gente sacrifica nessa época, ele é para oferecer a Deus e para redimir os nossos pecados, assim como Deus mandou Jesus, o cordeiro perfeito e imaculado, para redimir todos os pecados da humanidade. Então, a gente tem alguns conhecimentos sobre isso, e é sempre bacana a gente contar e espalhar, porque, olha, 90% das pessoas não conhecem. Eu faço a ceia na quinta-feira, quando eu falo assim, tô fazendo a ceia hoje, todo mundo, sim, mas ceia para quê? Eles não têm essa dimensão, né? Então a gente está aqui para mostrar um pouquinho. E também a questão de esclarecer, que me perguntam muito sobre a questão do ovo, questão do coelho, questão do chocolate. A questão do ovo é que o cristianismo adotou o ovo por causa, como se fosse, a casca do ovo fosse o túmulo. E Jesus sendo o renascimento, quebrando essa casca do ovo, fazendo esse nascimento, então renascendo, tendo a ressurreição. E com o passar do tempo, porque era uma época também de troca de estação, então eles usavam o coelho por causa da fertilidade. Então vem um pouquinho do costume pagão, sim, tá? Mas o ovo ele representa assim esse renascimento, por isso que a Igreja Católica ela adotou esse costume também. E antigamente ele era feito sempre de ovo de galinha e ele era tirado o seu interior, normalmente pintado de vermelho para relembrar o sangue de Cristo derramado na cruz. E com os anos ali na Europa surgiu o costume de enfeitar os ovos e posteriormente transformá-los em ovos de chocolate. Então hoje é um dia muito reflexivo, é bem interessante a gente ter essa comunhão com a nossa família, aproveitar bem, relembrar e ter a tranquilidade e o coração descansado por saber que o maior sacrifício foi feito por mim, por você e por todos nós. Então, um ótimo domingo de Páscoa e fica aqui a nossa mensagem de hoje.